Voltando do intervalo e dando imediatamente nosso boa noite a Fernando Honorato, economista-chefe do Bradesco. Fernando, muito obrigado pela disposição em participar da roda. Lembrando que você não precisa esperar eu passar a palavra. Nós vamos exibir algum material ao nosso público e a seguir começamos a nossa conversa. Uma das principais agências de risco internacionais, a Standard & Poor's Global Ratings, melhorou a nota de crédito do Brasil. Ela destacou à agência, ao fazer isso, um cenário de ajustes nas contas públicas. Confira. É a primeira melhora na avaliação do país pela agência desde 2019. A Standard & Poor's explica a nota pelos sinais de maior certeza em relação à política fiscal e monetária. No comunicado diz que, apesar do déficit fiscal ainda grande, o crescimento contínuo do PIB, somado ao quadro emergente da política fiscal, pode resultar num aumento menor do ônus da dívida do governo do que o esperado. A nota BB- ainda não dá ao Brasil grau de investimento, pelos critérios da Agência de Classificação de Risco. Mesmo assim, o Brasil surpreendeu os analistas ao registrar crescimento de 1,9% do PIB no primeiro trimestre, graças ao agronegócio, que saltou 21%. O avanço econômico e a inflação sob controle, uma das menores do G20, fizeram os bancos elevarem a projeção de alta do PIB para 2023, de cerca de 1% para mais de 2%. Instituições citam fatores como os descontos para baratear carros, o aumento permanente do Bolsa Família para R$ 600, além do aumento da mão de obra. Em abril, o Brasil gerou 180 mil empregos com carteira assinada. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a melhora na nota da agência de risco é resultado de um esforço conjunto dos três poderes da República. Sem a compreensão do presidente Arthur Lira, do presidente Pacheco, presidente da Câmara e do Senado, e também do STJ, do STF, que tem se sensibilizado com a agenda da Fazenda, da área econômica em geral, nós não íamos ter essa sinalização. Com a atual taxa básica de juros em 13,75% ao ano, Haddad voltou a cobrar uma redução da Selic. Os três poderes se harmonizando, está faltando aí o Banco Central, né, se somar a esse esforço, mas eu quero crer que nós estejamos prestes a ver isso acontecer. Apesar da declaração do ministro da Fazenda, a Standard & Poor's colocou o papel independente do Banco Central brasileiro com uma política monetária de meta de inflação como um dos fatores para a melhora na classificação. Ainda só trazendo mais uma informação a vocês, nos Estados Unidos, após 10 altas seguidas, o Federal Reserve decidiu manter a atual taxa de juros na faixa de 5% a 5,25%. Segundo o Banco Central americano, essa decisão reflete os níveis ainda altos de inflação por lá. O presidente do Fed, Jerome Powell, destacou que todas as autoridades do Federal Reserve projetam mais aumento de juros, talvez 2, o que pode acontecer, segundo ele, já na próxima reunião marcada agora para julho. Fernando Honorato, a Standard & Poor's deu, evidentemente, isso é legítimo, que o governo comemore o que até aqui ele pretende apresentar como seu trabalho. É interessante ver como o ministro da Fazenda agradece os tribunais superiores nesse contexto. Mas a minha pergunta a você, como economista-chefe de uma grande instituição financeira, é a seguinte. A Standard & Poor's colocou alguns condicionantes, como, por exemplo, a aprovação da reforma tributária. E você? Perfeito, William. Bom, boa noite a você, boa noite a Raquel, ao Daniel e também ao Caio. Vamos lá, eu acho que, primeiro, vem num bom momento a impressão que a gente tem, nós vínhamos até, de certa forma, estudando esse tema, o rating, a nota do Brasil, ele estava abaixo do que seria, digamos assim, sugerido pelos fundamentos das contas externas, né, pela dívida que o Brasil tem lá fora, pelo próprio tamanho da economia brasileira, enfim, né? Vale lembrar que eles não deram um aumento da nota ainda, eles mudaram a perspectiva só por enquanto, né? Então acho que tem esse primeiro aspecto, sabe, William, que é bem-vindo, eu acho que reconhece aí reformas que foram feitas desde do governo Temer lá em 2016, como a trabalhista, como a previdenciária, depois, quem sabe agora a tributária, né? Que dão uma certa consistência ao Brasil. Agora, como você mesmo destacou e a agência também mencionou, o grande ponto que diferencia o Brasil dos demais países emergentes é o tamanho da dívida pública, né? E essa dívida pública ela é cerca de 30 pontos maior
do que a média dos emergentes, e é um constrangimento para que o Brasil possa voltar a ser grau de investimento rapidamente. Então, para fazer meus comentários iniciais aqui, eu diria o seguinte: eu acho que no curto prazo, talvez nos próximos 12, 18 meses, o Brasil vai sim ver um aumento da sua nota de risco. Isso é bom, isso ajuda a apreciar a moeda, isso cai o risco do país, diminui o custo de financiamento. Ao mesmo tempo, se nós quisermos voltar a sermos graus de investimento, nós vamos ter que tratar com muito carinho das contas públicas, e aí não me surpreende que o ministro Haddad tenha comentado sobre a harmonia entre os poderes, entre outras coisas porque parte importante do ajuste vai depender de aprovações, né, no Congresso e algumas até na Justiça, para que eles possam ter um aumento de arrecadação capaz de fazer frente ao déficit público que a gente ainda tem hoje, né? Raquel Landi. William, eu acho que é um caminho, né? A S&P está melhorando a perspectiva da nota brasileira. Está dizendo, olha, se vocês continuarem fazendo tudo certinho, vocês deram alguns passos. Vocês, digo, o Brasil, né? Governo brasileiro, Congresso, né? Temos aí um arcabouço fiscal, tem a perspectiva de... Aliás, ainda não temos, né? Falta o Senado. A perspectiva de uma reforma tributária, a dívida ainda está alta, mas tem alguma perspectiva de controle. Então, entra-se num cenário mais favorável, mais positivo. Mas a nota ainda não melhorou. Então, existe um dever de casa a ser feito. Então, acho que esse é um primeiro ponto que precisa ficar muito claro. E o ministro Fernando Haddad, ele coloca quem o está ajudando e quem ele acha que o está atrapalhando. Um só. Assim, no caso ele diz, o Congresso está me ajudando, porque tive uma expressiva votação na Câmara, o Supremo está me ajudando, como conversamos muito aqui ontem no WW, seguidas decisões tributárias favoráveis no Supremo Tribunal Federal, mas você sabe que o tom da crítica dele ao Banco Central me chamou a atenção. Porque num cenário tão positivo como o que se fez hoje, você tinha o CDS, que é o Risco Brasil, num dos níveis mais baixos aí, acho que em 2, 3 anos, ele vir com essa crítica ao Banco Central por conta da fala de um diretor que disse numa entrevista, não precisa ter pressa para subir os juros, me chamou a atenção. Falei, gente, por que o Haddad ficou tão irritado assim, de repente, né? Daniel e Caio, eu vou passar a palavra para vocês, mas eu queria era pedir para o Fernando Honorato comentar um pouquinho esse trecho da Raquel, Fernando. A agência faz um alerta quanto à dívida pública. Ao mesmo tempo em que ela diz, pode ser que seja menor, ela quer apostar nos dois cavalos? Pois é, eu ia até comentar isso. Sabe o que é curioso? A Raquel, aliás, a Raquel, parceira de longa data aqui, eu diria o seguinte, sabe quais países estão no mesmo grupo que o Brasil, William? Olha só, Bangladesh, vou ver se eu lembro de todos, Bangladesh, Guatemala, Honduras, África do Sul e Uzbequistão. Esses são, incluindo o Brasil, né, os países que são duplo B-, os países emergentes. Veja, o Brasil é uma economia, né, com todo respeito a esses países, obviamente, mas é uma economia muito mais pujante, muito mais diversificada, muito mais resiliente, inclusive, do que esses demais países. Então, tem um componente, digamos assim, da melhora da perspectiva, que é razoavelmente óbvio. O Brasil está numa nota muito abaixo do que ele deveria estar. Agora, esse aspecto da dívida pública, eu me lembro muito bem, nós falávamos aqui durante a pandemia, né, que as perspectivas para a dívida elas eram explosivas durante a pandemia, e nada disso se confirmou, em grande medida por conta do teto de gastos, que acabou sendo modificado pelo arcabouço fiscal, em parte pela inflação. De toda sorte, William, a dívida pública brasileira, que foi o gasto público foi um dos que mais cresceu durante a pandemia, acabou que a dívida não subiu, né, nem de perto do que se temia. Então, é um pouco isso que a agência está falando. Ela está dizendo, olha, pode ser que a dívida cresça menos. O PIB brasileiro, só para também completar esse ponto, o PIB brasileiro historicamente cresce pouco, né? Nós somos uma economia que tem dificuldade de crescer. Agora, em anos em que o Brasil não tem crises criadas por si próprio, crises políticas, crises de balanço de pagamentos, né, de contas externas ou fiscais, o Brasil cresce mais ou menos com a média global. E nós temos visto isso nos últimos 2, 3 anos, alguma surpresa do PIB, vocês acabaram de mostrar na vinheta, e acho que é um pouco isso que a gente está dizendo. Olha, talvez o PIB seja um pouco melhor, o ministro está correndo atrás de algumas receitas, e aí, quem sabe, a gente tem uma dinâmica menos, né, uma dívida pública que cresça menos. Eu acho que ela está apostando um pouco nos dois carros, sim, nos dois cavalos, para ver onde vai se posicionar. De toda forma, eu acho que, insisto, a Raquel falou do CDS, né?
Cada nota que o Brasil melhora no CDS, ou no risco, perdão, isso significa um 0,30 a menos do CDS. É 0,30 a menos em dólares ao ano, por exemplo, para você se proteger de um seguro para se proteger da dívida brasileira. É bastante coisa. Não parece, mas é bastante coisa. Então, no fim do dia, eu acho que a gente vai ter, sim, esses aumentos das notas. Daniel. Veja, acho que tem um ponto também que a gente precisa jogar aqui na mesa, que é uma revisão. Eu até não sei como é que o Bradesco está vendo isso, Fernando, mas a gente tem observado um movimento nos últimos dias de revisão para cima das projeções do PIB de 2023. Várias consultorias, bancos, agentes importantes do mercado, colocando ali uma projeção que no início do ano estava abaixo de 1, agora foi crescendo, já está em mais de 2. Claro que isso tem um fator muito importante, que foi a enorme surpresa do primeiro trimestre, do resultado do primeiro trimestre, puxado pelo agro, que cresceu quase 20% na comparação anual. A Fazenda tem acentuado o seguinte, sem nenhuma alteração, com crescimento zero do PIB nos próximos 3 trimestres, só se a gente mantiver a temperatura da economia como ela esteve no primeiro, só o efeito estatístico disso já gera um crescimento de 2,4%. Mas a aposta do governo é que, olha, vem o desenrola, isso reduz a inadimplência das famílias, tem algumas medidas relevantes de aumento do crédito empresarial, marco das garantias ali no Senado prestes a ser aprovado, já passou na Câmara. Então, tudo isso pode até criar um ambiente que impulsione um pouco mais o crescimento da economia. Grande problema, acho que continua sendo a produtividade. Se a gente olhar no longo prazo, produtividade brasileira nas últimas 3 décadas reduz-se 1% ao ano, em média, todos os anos ao longo dos últimos 30. Então, aí é difícil você dar um salto e passar do 2 para o 4, para o 5, para o 6. Não, William, só queria colocar bem brevemente que este governo, ele nas últimas 2 semanas, pelo menos, ele começa a ter ali, o que Maquiavel chamava de a fortuna, né? Esses eventos aleatórios ali que começam a criar um ambiente positivo. Porque se a gente considerar um mês, era outra perspectiva, né? Com os dados de inflação sendo revisados, o PIB sendo revisado para cima, uma avaliação externa como essa acaba contaminando, né? Ajudando, né? Contaminando positivamente o governo. Então, talvez aí o próprio Lula, né? Esse personagem, ele tem aí essa fortuna, né, que é a sorte, né, e talvez a confluência de fatores positivos, porque pelo menos para 23 e para 24 de tudo que a gente está vendo, está tudo sendo revisado positivamente na economia e pode beneficiar ele e o projeto político dele em 26. Fernando Norato, para terminar essa roda com a sua intervenção, tanto a agência como algumas das observações que vocês fizeram, a Raquel, o Daniel e o Caio, colocam em perspectiva a nossa capacidade de gerar crescimento, que é o que vocês, economistas, chamam de PIB potencial. O PIB potencial brasileiro vem se reduzindo ao longo dos anos. O Daniel estava referindo-se a isso quando ele falou das questões que envolvem produtividade. Ele caiu hoje para pouco mais daquilo que a gente é capaz de entregar. Você vê alguma alteração nesse quadro? É curioso, né, William? Nós até já tivemos a chance de falar em outros fóruns sobre a tal da armadilha da renda média, né? Um país que fica preso ali, não consegue crescer. Isso é muito ruim, é um drama para um país que ainda é pobre como o Brasil, né? E como o Daniel disse, essa queda de produtividade é o que mais nos angustia. Mas eu quero tentar olhar o copo meio cheio, como você provocou, né? Será que tem algo melhor por vir? Eu acho que, primeiro, houve reformas, sim, nos últimos anos, que foram importantes, né? O Daniel acabou mencionando algumas até de curto prazo, mas eu já mencionei, trabalhista, previdenciária, marco do saneamento, TLP, tem uma série as próprias reformas do Banco Central, PIX, tem uma série de reformas que foram feitas que ajudam a produtividade. E eu queria insistir nesse ponto, né, que eu acho que é pouco explorado. O Brasil, quando não está vivendo uma crise, ele cresce mais ou menos perto do mundo, ali 2,5%, 3,5%, né? O problema é que nós somos, eu diria, ávidos ou campeões em gerar crises por razões nossas, por falta de reformas, por falta de comprometimento, inclusive com investimentos que gerem produtividade. De toda forma, eu acho que desde a última crise pesada que o Brasil teve, né, particular, lá de 2015, nós estamos aí vivendo uma década de certa, digamos, estabilidade da macroeconomia, né?
e eu acredito que possa dar frutos mais positivos, sim. Até por isso, eu acho que as nossas projeções de PIB, eu digo do mercado como um todo, né? A nossa projeção lá é uma projeção que vem sendo revisada para cima também. Acho que elas podem estar subestimando esse PIB dos próximos 3, 4 anos. E aí, para o ponto da agência de rating, né, ou de risco, é muito relevante, porque crescimento em última análise, o que torna um país solvente, o que torna uma empresa solvente, permite que ela pague suas contas, né? Então, no fim do dia, crescer importa muito. Eu acho que a gente pode ter boa surpresa sim, tá? Não dá para ficar muito eufórico, muito otimista, tem que ter o pé no chão nesse momento, mas talvez o Brasil possa, por conta dessas reformas, surpreender um pouquinho mais, quem sabe com alguma estabilidade econômica, alguma boa diplomacia, uma agenda ambiental importante, quem sabe a gente consiga ganhar alguns pontinhos de PIB.